a brevidade da vida. Quão breve pode ser a nossa existência aqui nessa terra? Que duas notícias são essas? Eu não sei se os irmãos viram, mas semana passada, ou semana retrasada, uma moça de 26 anos, aqui de Niterói, faleceu. Ela faleceu porque ela foi para um outro país. Nesse país, ela foi visitar um vulcão. E ao visitar um vulcão, ela escorregou, tropeçou, ela teve fraturas, passou por alguns dias de dificuldade, sofrimento e aperto, e infelizmente ela faleceu, queridos irmãos. E recentemente, nessa semana, uma outra notícia chocou o mundo, principalmente o mundo dos esportes. Porque um jogador de futebol português, chamado Diogo Jota, faleceu aos 28 anos após uma batida de carro, em que ele estava com o seu irmão, dirigindo por uma estrada, passeando com o seu carro Lamborghini, e então eles perderam a direção do carro. O carro bateu na estrada, carbonizou, pegou fogo, e eles, infelizmente, vieram a falecer também. E aí você pode estar pensando, pastor, que notícia triste. Por que pregar a respeito disso? Porque, queridos irmãos, é importante nós pregarmos que a vida não acaba aqui. E isso é importantíssimo de nós termos noção e de alertarmos as pessoas a respeito da brevidade dessa vida. A respeito de que nem tudo deve ficar aqui. Existe um mundo por vir. Existe uma vida posterior. E essa vida vai depender daquilo que nós decidimos aqui. Se nós decidimos por Cristo ou se nós não decidimos por Ele, queridos irmãos. Mas uma coisa que nós precisamos entender e aprender é que, infelizmente, somos uma geração que só pensa aqui. Só pensa nesse mundo. Inclusive, até mesmo as igrejas perderam o foco no céu. Perderam o foco na eternidade. E as promessas que se fazem dentro das igrejas são somente para essa vida daqui. Você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, você vai ser tudo o que você desejar e sonhar ser. Essas coisas são erradas? Essas coisas são pecados? Não, não são, queridos irmãos. Mas o pecado, o erro, é nós mantermos o nosso foco somente nessas coisas. Porque nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque por mais que venhamos a prosperar neste mundo, por mais que tenhamos riquezas, por mais que sejamos mais prósperos do que o próprio Salomão, ainda assim passaremos pela experiência da morte. E se não passarmos pela experiência da morte, queridos irmãos, nós seremos arrebatados. Mas uma coisa é certa, aqui tem um fim. Aqui não é a eternidade. Por isso que eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24. Cristo faz um alerta para as nossas vidas. E que alerta que é esse? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Queridos irmãos, só para nós entendermos, tá? Primeira coisa, Jesus aqui ele não está falando que nós não podemos ter coisas. Não é isso que Jesus Cristo está falando. Ele não está falando aqui que nós não podemos ter casa, ele não está falando aqui que nós não podemos ter carro, ele não está falando aqui que nós não podemos ter roupa, que nós não podemos nos alimentar, que nós não podemos passear. Não, não são essas coisas, ou não é isso o que Cristo está falando. O que Cristo está dizendo aqui, queridos irmãos, é onde está o nosso coração, ok? Onde está o tesouro das nossas vidas, onde está a nossa maior riqueza, ou melhor ainda, onde está o nosso amor. Porque a Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia não condena os tesouros, a Bíblia condena o amor à riqueza, que é completamente diferente. O amor à riqueza, o que que é? Você viver somente em busca da riqueza, você viver somente em busca de seus sonhos e das demais coisas. E então nós podemos ver o que aconteceu nessa semana ou nessas semanas e também o que a Bíblia nos ensina, queridos irmãos. E a primeira lição que nós aprendemos aqui desse trecho das Escrituras é que nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está entesourado no nosso coração. Qual é o desejo do nosso coração? Porque os tesouros deste mundo passam rapidamente. Os tesouros deste mundo são completamente frágeis. E Cristo nos ensina no versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E a primeira lição, então, nós vemos aqui, queridos irmãos, que nós não podemos viver neste mundo com a nossa cabeça somente aqui, com a nossa mente, com os nossos olhos somente neste plano. Nós, como igreja, precisamos viver no plano superior dos céus. Nós precisamos pensar na eternidade. Nós precisamos pensar em acumular tesouros, não aqui, mas na eternidade, queridos irmãos. Por quê? Tudo aqui é muito passageiro. E infelizmente, nós vemos o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos pó e para o pó retornaremos. Essa moça, por exemplo, 26 anos, Juliana, o nome dela, Juliana Marins. Ela estava viajando o mundo, conhecendo todas as coisas e infelizmente teve uma morte trágica e ao mesmo tempo que ela é trágica, ela é boba. Porque vocês conseguem entender, queridos irmãos, que toda a vida dessa moça, todos os sonhos dessa moça morreram com um tropeço. Ela estava viajando, aproveitando a sua vida, fazendo seus planos, tendo seus sonhos, quando não sabemos como, se ela foi tirar uma foto, se ela foi fazer um vídeo ao vivo, se ela foi postar alguma coisa numa rede social, de repente ela se desequilibrou e ela então faleceu, ou teve a sua morte decretada, por causa de um tropeço. Esse jogador, por exemplo, vocês sabiam que ele havia se casado havia 11 dias? Ele tinha 3 filhos. E ele havia acabado de ganhar vários títulos em sua carreira, ou alguns títulos na sua carreira. Ele ganhou a Copa das Nações, a Liga das Nações, ele ganhou a Copa lá da Inglaterra, ou a Liga da Inglaterra. Ele estava no auge da sua carreira, quando de repente o seu carro, numa estrada, uma Lamborghini, perde o controle, bate e ele morre. O que é isso, senão a fragilidade dos tesouros dessa terra, queridos irmãos? E isso pode acontecer também comigo e com você. A nossa vida, como a Bíblia nos diz, é uma neblina que se dissipa. E de repente nós podemos morrer. De repente algo pode acontecer que nós já não estaremos mais aqui neste mundo. Ninguém sabe a sua hora.
Ninguém sabe o momento da sua partida. E o que faremos então? O que podemos fazer? Acumular tesouros nessa terra? Ou pensarmos somente nessa terra, em realizarmos os nossos sonhos, em conquistarmos isso, conquistarmos aquilo? Para quê? Se essas coisas se corroem e se os bandidos roubam. Salomão foi o homem, ou um dos homens mais ricos que já existiu na face da terra. O homem mais rico da história da Bíblia. Ele tinha tesouros, tesouros e mais tesouros. Alguns calculam que a riqueza ou a fortuna de Salomão estava em torno dos trilhões. Você sabe o que é 1 trilhão, querido irmão? Eu não faço a mínima ideia. Temos um irmão aqui que sabe o que é 1 milhão, amém, irmão? Não sabe o que é 1 milhão. 1 milhão é aquele milho grande que você come, exatamente. Isso é 1 milhão, da nossa mentalidade, tá certo? Mas, o que aconteceu com Salomão? Ele morreu, os seus filhos não souberam gerir toda a riqueza que ele havia acumulado, toda a riqueza que ele havia adquirido, e toda essa riqueza se perdeu para outros povos. E é exatamente isso que acontece conosco, queridos irmãos. Depois que você morrer, o máximo que vai acontecer vai ser talvez uma disputa entre os seus familiares, quando muitas vezes não causa brigas, quando muitas vezes não causa guerras, porque um fala, essa é minha parte, aquela é minha parte, eu quero isso, eu mereço mais, porque eu sou o filho mais querido. E aí só acontece o quê? Desgraça. Desgraça atrás de desgraça. Quando muitos não venham e roubam aquilo que você conquistou. Você vai lá nas Pernambucanas, vai lá na Infolar, você vai em qualquer loja, na Infoal, compra aquele celular iPhone 16, 17 XYZ. Aí você paga um preço nele. Aí você, sua para pagar aquilo ali. Faz em 60 vezes. Você sai com uma Bíblia embaixo do braço para você pagar aquele iPhone. Aí você está lá todo feliz com o seu iPhone, daqui a pouco você vira a esquina, o camarada vira para você e fala assim, perdeu o mané. Ou seja, é verdade ou não é que a nossa geração está preocupada apenas com as coisas deste mundo? Mas as coisas deste mundo são passageiras, queridos irmãos. E novamente, não é que não possamos ter os nossos desejos e os nossos sonhos. O que nós não podemos é viver em função dessas coisas, porque essas coisas são completamente frágeis e passageiras, e elas se corroem. Muitas vezes você vai lá, compra aquela roupa extraordinária de marca, aí você coloca no seu armário. Você compra aquela roupa de frio, eu então comprei roupa de frio, trouxe tudo para cá, falei assim, bom, eu preciso me manter tranquilo, né? Qualquer situação. Aí você coloca lá no armário, porque aqui em Maricá faz muito calor, ou se fazia antes de nós irmos para cá, que eu acho que eu trouxe o frio de Mogi das Cruzes para cá. E aí, queridos irmãos, quando você vai pegar aquela roupa de novo, por mais cara que ela seja, por mais top que ela seja, pela melhor marca que ela seja, o que vai ter lá se você não usar ela por muito tempo? Traça. A traça não se importa. Se seu tênis é da Nike, se é Kibamba, que chute, ela não está nem aí, ela entra lá e já era. Então, queridos irmãos, é isso o que Cristo nos ensina. Não vivamos em função das coisas deste mundo, porque este mundo é completamente passageiro. E por mais que nós vivamos aqui 80 anos, 90 anos, 100 anos, 115 anos, esses dias visitamos a casa da irmã, ela falou que uma familiar dela teve 115 anos, né? O mundo aqui acaba, aqui é passageiro, queridos irmãos. Nós podemos sim buscar certas coisas, mas lembrando que tudo o que nós buscamos aqui neste mundo deve ser para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo,
Porque Deus nos abençoa, Deus nos dá provisão, sim, Deus nos dá, assim como nós vemos na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Salomão, na vida de Davi, na vida de grandes homens de Deus, queridos irmãos. Mas o que Cristo nos mostra é, não vivam em função dessas coisas. E com o que nós estamos gastando o tempo das nossas vidas? Estamos trabalhando demais e nos esquecendo de Deus? Estamos nos esforçando em estudar demais para alcançarmos algo a mais e nos esquecendo do nosso tempo com Deus? Infelizmente, vivemos em uma geração em que as pessoas trocaram Deus por outras coisas, que já vai ser um desses pontos que nós vamos falar aqui na nossa pregação. Mas, por que estamos em busca disso, se tudo vai passar? A própria Bíblia nos diz que este mundo será terminado, encerrado com fogo. Ou seja, toda a sua roupa de marca, todos os seus bens, seus terrenos, suas casas. Então, aproveite o que Deus está te dando para aproveitar aqui, mas não viva em função disso. Pelo contrário, Jesus nos ensina uma segunda lição, que nós devemos viver focados e em função do que é eterno. Por isso que aqui no capítulo 6, versículo 20, ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O que isso significa, queridos irmãos? Que ao invés de focarmos aqui, precisamos focar no que é eterno. Ao invés de gastarmos a nossa vida nas coisas aqui, nós devemos gastar a nossa vida pensando naquilo que é eterno. E vejam, queridos irmãos, eu não sou daqueles, ou eu não sou daquele pensamento de que todos nós precisamos ter um voto franciscano em nossa vida. O que é o voto franciscano, pastor? É aquilo que eu não posso ter roupa, eu não posso ter carro, eu não posso ter casa, eu devo viver em função da obra de Deus. Não é isso o que Deus deseja de nós. E eu também não tenho o pensamento de que nós devemos nos tornar monges. O que é monge, pastor? É aquele que se isola do mundo e ele vai viver numa montanha, vai viver afastado de tudo no mundo. Não, nós não devemos viver assim, queridos irmãos. Ou seja, nós precisamos trabalhar para comprar roupa, para comprar comida e, infelizmente, para pagar os nossos impostos também. Nós precisamos trabalhar para inúmeras coisas, queridos irmãos. E é válido nós trabalharmos para termos coisas. Mas o que Cristo nos diz é para nós focarmos naquilo que é eterno. Só que, infelizmente, nós perdemos o desejo pelo sagrado e estamos trocando o passageiro pelo eterno. Só que essas coisas que acontecem nos serve de alerta para nos mostrar que tudo isso que se passa deve ser buscado aquilo que é eterno, as coisas que são de Deus. E essas infelicidades acontecem para nos mostrar, queridos irmãos, que nós precisamos buscar aquilo que a traça nem a ferrugem podem corroer. Nós precisamos ter galardões nos céus. Nós precisamos pensar nas bênçãos espirituais, nas coisas que são da eternidade, porque aqui já era, tudo se acaba. Esse rapaz, por exemplo, que faleceu, campeão da Champions, campeão da Liga da Inglaterra, campeão da Liga das Nações pelo seu time Portugal. O que isso adianta agora? A Lamborghini dele, mais de R$1 milhão. Ele alugou essa Lamborghini e foi passear com seu irmão. Infelizmente, bateu. Tudo pegou fogo e tudo virou pó. E as pessoas estão nessa vida como ratos de laboratório, correndo numa rodinha, buscando algo que nem elas sabem
que elas precisam ou que elas desejam. Simplesmente, o mundo coloca em nossas mentes e em nossos corações que nós precisamos de algo e nós gastamos a nossa vida nessas coisas e nos esquecemos daquilo que é eterno. Mas Jesus Cristo nos alerta: busque o que é eterno. Porque o que é eterno já lhe está garantido e ninguém pode lhe roubar, ninguém pode lhe tirar. O que são esses presentes para a eternidade, pastor? Não sei. Será que vai ser um carro? Não sei. Será que vai ser uma casa? Não sei. A Bíblia nos ensina que Deus é galardoador e que nós não sabemos aquilo que Ele tem para nos dar e nos surpreender. Mas de uma coisa nós sabemos, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso e que Ele sim dará coisas para os seus filhos para a eternidade. Pastor, de onde você tirou isso? Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Presenteador. Alguém que presenteia, alguém que doa, alguém que derrama a bênção sobre a vida dos seus filhos, queridos irmãos. Depois, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vejam que o apóstolo Paulo fala sobre a coroa da justiça que lhe está guardada. Diz aí a palavra do Senhor: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Ah, não. Se eu fosse Jesus, eu voltava, puxava um ou outro aqui só. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Amém? Amém, glória a Deus por isso. Agora sim, agora se eu fosse Jesus eu levava todo mundo. Aqui, queridos irmãos, ele está falando que a coroa da justiça está guardada para aqueles que amam a sua vinda. E o que é amar a vinda de Jesus? Esperar por Ele, viver para Ele, gastar a nossa vida para Ele. Entendendo que as coisas aqui são completamente passageiras e que elas se destruirão com o tempo, mas aquilo que Cristo tem guardado para nós, ninguém pode roubar, nada pode destruir, queridos irmãos. O apóstolo Paulo fala: a coroa da justiça me está guardada. Coroas de reis nesse mundo vão ser destruídas. Faixas de presidente, cargos de presidente em uma empresa, tudo passará, mas aquilo que Cristo tem guardado para os que amam a sua vinda, nem o fogo pode destruir. E aí, queridos irmãos, para passarmos para outra lição, eu gostaria que antes de tudo, pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Naquele versículo de Timóteo, o apóstolo Paulo fala que está preparada a coroa da justiça a todos a quantos amam a vinda de Cristo. Amém? E aqui nós vemos essa promessa de Jesus para aqueles que estão aguardando a sua vinda. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Ou seja, as nossas obras aqui neste mundo não são para a nossa salvação. Amém? Porque a nossa salvação depende única e exclusivamente da nossa fé em Jesus Cristo. É Ele quem nos salva. É mediante a fé, pela graça de Deus. Porém, as obras neste mundo servem para os nossos galardões. Para os presentes que Deus tem esperando por nós na eternidade. Eu não sei vocês, queridos irmãos, mas eu estou feliz
com uma casinha lá no céu. Não importa, pode ser de madeira, pode ser simples, pode ser humilde, desde que eu esteja com Cristo. Porque nós passaremos a eternidade com Jesus. Nós passaremos a eternidade sem choro. Nós passaremos a eternidade sem lágrimas, sem tristeza, sem morte, sem dor, queridos irmãos. E Deus, além de nos presentear com todas essas coisas, Ele ainda é bondoso para nos dar ainda mais. As pessoas hoje focam em um Deus Papai Noel. Deus, me dá que eu te sirvo. Deus, me dá que eu faço. Eu vou ser bonzinho, aí o Senhor me dá. Mas o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento entre filho e pai, ou entre pai, Deus e filho, no qual nós fazemos porque nós amamos a esse Deus, porque nós amamos a esse pai, não em troca de qualquer coisa. Porém, queridos irmãos, esse pai é tão bondoso, esse pai é tão amoroso, que ele, além de ver que nós estamos fazendo a nossa, entre aspas, obrigação, ele também nos dá e nos abençoa. Mas não somente para essa terra, porém para toda a eternidade. Deus vai chegar para os irmãos aqui e vai falar: irmão, está aqui. Irmã, está aqui. Venha porque você fez as obras que eram da pregação do meu evangelho, levar alimento para os que estavam famintos, ajudar aqueles que estavam cansados, consolar aqueles que precisavam de consolo, e eu, hoje, tenho tudo isso daqui para você. O que vai ser? Não sei, mas de uma coisa eu sei, queridos irmãos, que o Deus, o qual eu sirvo, Ele é bom, criativo e extraordinário a tal ponto que Ele vai nos abençoar, porque Deus é bondoso, queridos irmãos, com cada um de nós. Deus vai nos abençoar na eternidade, e para isso nós precisamos nos esforçar aqui, para fazermos a sua obra, queridos irmãos, em detrimento de todas as outras coisas. Nós precisamos viver para o evangelho em primeiro lugar, porque Cristo tem separado para nós aquilo que já é nosso. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos entender: o meu trabalho, o meu foco deve ser prioritariamente para o reino de Deus. Porque isso é o que vai me garantir na eternidade as coisas que Cristo já tem separado pelas minhas obras. Porque Deus é presenteador e galardoador dos seus filhos, queridos irmãos. Podemos trabalhar para conquistarmos coisas aqui? Sim, podemos, mas isso não pode ser o centro das nossas vidas. O centro das nossas vidas deve ser viver para Jesus, pregar o evangelho de Jesus, fazer a obra de Jesus, porque Ele tem separado para cada um de nós coisas maravilhosas e extraordinárias. E por último, queridos irmãos, para que possamos ter isso em nossas mentes e em nossos corações, voltemos para Mateus capítulo 6. A última lição que eu gostaria de transmitir à igreja essa noite é: cuidado. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com o seu coração. E cuidado com a idolatria. Por quê? Versículo 22 a 24 nos diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções, nós vemos Jesus dizer que não poderá servir a Deus e a Mamon. O que era Mamon? Mamon, no pensamento deles, daquela época, era um deus, com D minúsculo, um falso deus do dinheiro,
que se você servisse a ele, ele derramaria as suas bênçãos e as suas riquezas sobre os seus servos. Mas Mamon e todos os outros deuses não são deuses, são demônios que querem idolatria para si. E aqui Jesus Cristo faz um alerta para os seus discípulos: não tenham dois senhores em seu coração. Não tenham dois senhores em sua vida. Ou seja, não fique com o pé na igreja e outro no mundo. Não fique com o pé na igreja e outro na adoração das coisas que são deste mundo. Porque ou você adora a Cristo exclusivamente, ou você adora ao mundo. Morno você não pode ficar. E ele nos diz: cuidado com os teus olhos. Porque alguns poetas e filósofos dizem que os olhos são a janela da alma. O que eu vejo, eu começo a desejar. E o que eu começo a desejar pode se tornar uma obsessão. E essa obsessão pode não estar ao meu alcance, mas essa obsessão me fará fazer qualquer coisa para que eu alcance aquilo que não está ao meu alcance. Não é assim com relação às coisas deste mundo? Um jovem, muitas vezes de origem pobre, ele não tendo condições de alcançar aquilo que talvez ele almeje em um primeiro momento, muitos estão dispostos a fazer qualquer coisa para conquistar aquilo que é passageiro. Às vezes entram até na criminalidade, às vezes entram na prostituição e tantas outras coisas que destroem a alma de uma pessoa. E para conquistar aquilo, fazem qualquer coisa. E servem a dois senhores. Elvis Presley. Quem já aqui ouviu Elvis Presley? Quem aqui conhece Elvis Presley? Quem aqui já ouviu falar de Elvis Presley? Não é possível. Não, presbítero, você tem que levantar a mão. Com essa voz, você deve imitar o Elvis Presley. Elvis Presley, queridos irmãos, por que ele cantava tão bem? Vocês sabiam que Elvis Presley, no início da sua carreira, ou no início da sua jornada, ele cantava em uma igreja, mas o mundo veio e o arrebatou, e então ele começou a cantar nas coisas que eram do mundo. E Elvis Presley sofria dentro do seu coração, porque ele queria adorar a Deus, mas ele não conseguia mais se livrar das amarras do mundo. Whitney Houston. Estou chegando mais perto. As irmãs devem conhecer, irmãs. Por favor, Whitney Houston. Também começou a cantar numa igreja, abandonou os caminhos do Senhor e ela morreu em uma banheira porque ela se suicidou usando drogas. Porque a alma dela buscava algo que fosse maior do que aquilo que ela estava vivendo e dos prazeres que ela estava tendo na vida dela. Cheia de dinheiro, famosa, mas ainda assim havia um vazio no seu peito. Justin Bieber. Justin Bieber, a mesma coisa, queridos irmãos. Começou na igreja, cantando, baby, 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 agora está com a vida dele destruída. É verdade, né? Não canta baby, baby, baby. Está com a vida dele destruída, queridos irmãos, com um grande vazio em sua alma. Por quê? Buscou, em primeiro lugar, as coisas passageiras deste mundo, que não são capazes de preencher o vazio da nossa alma. Cuidado, porque o Senhor dinheiro, ele te dá, mas ele também te cobra. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Satanás é um péssimo senhor. Quantas e quantas pessoas não venderam literalmente a sua alma para o diabo, e quando ele cobrou com um alto preço. Não vale a pena vender a nossa alma para um senhor que não é senhor, para um falso Deus que não é Deus, porque só existe um Senhor, só existe um Deus, que é Jesus Cristo. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos alimenta, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá suporte, é Ele quem nos ajuda. Mas o mundo está adorando ao senhor
das trevas. O mundo está adorando ao Senhor dinheiro, e por isso que este mundo está se destruindo cada vez mais e mais, porque só buscam as coisas passageiras e não buscam mais o que é eterno e o que é sagrado. Por isso, infelizmente, queridos irmãos, que muitas igrejas estão se perdendo da sua essência, porque buscam o que é passageiro, buscam mais sucesso, mais membros, mais dinheiro, e se perdem em sua essência, e começam a adorar ao Senhor dinheiro, e não mais ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós nunca podemos perder a nossa essência, porque só pode existir um Senhor em nossas vidas. E a pergunta e a reflexão que fica para nós essa noite: quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o Senhor da sua alma? Se não for Jesus, essa é a oportunidade de você expulsar aquele que está sendo Senhor sobre a sua vida e dar o lugar para Cristo. Dê o senhorio da sua vida para Jesus. Entregue o senhorio da sua vida para Jesus, porque só Ele pode ser Senhor e Salvador das nossas vidas, queridos irmãos. Só Jesus pode nos garantir a eternidade. Só Jesus pode nos dar a promessa que fica para todo o sempre, que é a promessa de vida eterna e de galardões naquele mundo. Aqui tudo passa, aqui tudo se esvai, e por mais que você conquiste, daqui a pouco alguma pessoa estará te substituindo. Cristiano Ronaldo, um grande jogador de futebol, mas quando ele morrer, o que vai acontecer? Tchau. Ele não vai levar os títulos para o caixão dele. Como eu digo, não existe caminhão de mudança em funerária, não existe gaveta em caixão. Tudo se esvai, tudo acaba, mas o que fica são as nossas obras neste mundo, o legado que nós deixamos aqui nesta terra. Porque ainda que a gente possa morrer, o que o cristão faz neste mundo ecoa para a eternidade. O que o cristão faz neste mundo ecoa para a eternidade. Billy Graham morreu, faleceu, como todos esses outros morreram e faleceram. Mas Billy Graham salvou inúmeras almas para Jesus. Os galardões dele, ele já está vivendo agora neste momento. Porque ele entendeu que a vida não era dele, o senhorio deveria ser de Cristo. E aí talvez você possa estar falando: pastor, mas eu não adoro o dinheiro. Eu não coloco o dinheiro num altar e fico lá rezando, orando para ele, ou idolatrando o dinheiro. Pastor, eu não tenho nenhuma estátua na minha casa, eu não adoro nenhum ídolo, eu sou crente, eu sou firme, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu gostaria de perguntar, queridos irmãos, será que em nossas vidas o nosso maior ídolo não tem sido o nosso próprio eu? Quando os nossos desejos, as nossas vontades ficam na frente de Jesus, tenha certeza absoluta que o seu Deus não é Jesus, é você mesmo. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com todos os ídolos, inclusive nós mesmos. Nós, uma outra pessoa, às vezes meu namorado pode se tornar meu ídolo, às vezes meu marido, minha esposa pode se tornar meu ídolo. Tudo pode se tornar o meu ídolo. Por isso que precisamos tomar cuidado com os nossos corações. Porque enganoso é o coração do homem. E alguns já diziam que é uma fábrica de ídolos. Todos os dias, os nossos corações desejam idolatrar algo ou alguém. Se não for Cristo o centro das nossas vidas, o nosso coração achará uma outra idolatria. O nosso país, por exemplo, está cheio de pessoas que estão viciadas naquilo que eu brinco, mas é verdade, no jogo do tigrinho. Apostas esportivas.
Um camarada recebe, às vezes, no final de semana, tudo que ele ganhou na semana, e a primeira coisa que ele faz é apostar. Isso se tornou um ídolo na vida dele. Quantos não são os ídolos que nós temos por aí? Nós mesmos e tantas outras coisas. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos ter em nossas mentes: não sirva a dois senhores. Sirva somente a Jesus Cristo. Tenha somente Jesus Cristo como seu Senhor, porque só Jesus é o único que jamais nos decepcionará. É o único que jamais nos abandona. É o único que está conosco em todos os momentos. Só Ele nos ama incondicionalmente. Amém?